Imagine algo que foi inventado em 1972 e ainda hoje, quase 50 anos depois, é bastante relevante no mundo da tecnologia. Esta é a linguagem C. A linguagem C foi criada em 1972, no Bell Telephone Laboratories, por Dennis Ritchie, com o objetivo de implementar um sistema operacional, o sistema Unix. O sistema Unix é aquele que deu origem ao Linux, ao iOS e ao Android. O objetivo dele era evitar usar a linguagem de montagem, uma linguagem assembly, que é muito próxima à linguagem de máquina. Então ele criou uma linguagem que seria de alto nível para os padrões da época. Com a divulgação do sistema Unix, a linguagem C também ficou muito popular no âmbito acadêmico dos Estados Unidos, sendo bastante divulgada entre os programadores. Assim, em 1983, a American National Standards Institute, ANSI, formou um comitê para formalizar o padrão da linguagem C, o que veio a ser conhecido como ANSI-C. Um padrão que deveria ser seguido por todos os compiladores da linguagem C. A linguagem C tem esse nome porque foi inspirada na linguagem B, uma linguagem desenvolvida por Ken Thompson, também dos laboratórios da Bell. A linguagem C se caracteriza por ser uma linguagem de uso geral. Apesar de ter sido feita com o intuito de implementar um sistema operacional, ela acaba sendo aplicada nas mais diversas áreas, não tendo um uso específico, como por exemplo a linguagem COBOL, que é usada no processamento de registros, Pascal, que é utilizada para o ensino de programação, Fortran, que é usada para cálculos científicos, Lisp, Prologs para a área de IA, e JavaScript para a área de web, R para a área de estatística, entre outros. Como principal característica da linguagem C, eu citaria a rapidez. Não a rapidez de desenvolvimento, mas a rapidez de execução. Um programa implementado na linguagem C costuma tirar melhor proveito do hardware da máquina. A linguagem C também é portável. Isso significa que existem compiladores para ambientes diferentes. O mesmo código em C provavelmente pode funcionar no sistema Unix, no sistema Linux, no sistema Windows, no sistema iOS e até em arquitetura de processadores diferentes. Era uma linguagem modular, que significa que você consegue transformar fragmentos de código em blocos e esses blocos podem ser reutilizados durante o projeto, facilitando assim o desenvolvimento e a manutenção desses programas. A linguagem C também é considerada de alto nível, embora hoje, perante seus concorrentes, pareça ser uma linguagem de baixo nível. Dizemos que uma linguagem é de alto nível quando ela se distancia da linguagem de máquina e se aproxima da linguagem comum, da linguagem cotidiana. A linguagem C também disponibiliza um conjunto de bibliotecas que, para os padrões de hoje, já não são mais nenhum diferencial, mas que para a sua época, de 1970, era um grande diferencial já ter bibliotecas para trabalhar com funções matemáticas, trabalhar com strings, entre outros. A linguagem C também é fortemente tipada. Significa que você tem que dar tipos para as variáveis, e esses tipos não mudam dinamicamente. Quando você determina um tipo com uma variável, você está determinando quais operações aquela variável é capaz de sofrer e quanto de memória aquela variável ocupa. JavaScript, por exemplo, não é tipada, ou seja, você declara uma variável, você não precisa dizer o tipo dessa variável, e o seu comportamento vai variar de acordo com o seu conteúdo. A vantagem de uma linguagem tipada é que ela é mais rápida e mais segura em termos de gerar menos bugs, porque o compilador consegue interceptar um erro em tempo de compilação. Enquanto o programador está programando, é capaz de detectar um erro. Já uma linguagem não tipada tem suas facilidades, como uma sintaxe mais flexível, mas é menos segura, porque alguns erros só são detectados durante os testes, já com o programa em execução. A linguagem C é uma linguagem compilada, ou seja, o programa é escrito em texto e passa por um programa especial chamado de compilador, que vai ler esse texto, verificar a sintaxe, e se a sintaxe estiver correta, ele transforma esse texto em código de máquina. Além do compilador, temos também o linkador, um anglicismo para um programa que vai pegar as bibliotecas, o programa que você fez e colar tudo junto, para gerar um executável. E esse executável é aquele programa, um .exe, por exemplo, do Windows, que você vai clicar e executar. As linguagens de programação também podem ser do tipo interpretadas ou até híbridas. Um exemplo de uma linguagem interpretada é a linguagem Python. A linguagem Python, você escreve o programa em texto e esse texto não vira código de máquina. Toda vez que você vai executar, um programa chamado interpretador lê linha a linha e executa o que está escrito naquela linha.
tem vantagens e desvantagens. As linguagens compiladas costumam ser bem mais rápidas, as linguagens interpretadas costumam ter a sintaxe mais flexível. Existem também as linguagens híbridas, como por exemplo a linguagem Java, onde ela é parte compilada, parte interpretada. Na verdade ela é compilada, mas não para a máquina real, para uma máquina virtual, a virtual Java Machine. E aí o seu computador tem que ter instalado nela essa máquina virtual, que é capaz de interpretar esse código de máquina virtual. Então ela é meio interpretada, meio compilada. A linguagem C é uma linguagem simples, tem poucas palavras reservadas ou palavras-chave e também a sua sintaxe é bastante resumida, tendo poucos símbolos, sendo a maioria dos símbolos reaproveitados da aritmética. A linguagem C possui uma sintaxe bastante elegante, que permite que o programador defina como ele deve organizar o seu código. Se ele quer colocar uma instrução por linha, se ele quer colocar mais uma instrução por linha, se ele quer indentar, se ele não quer indentar, a forma que ele quer indentar. E isso é uma vantagem para a legibilidade do código. Algumas linguagens de programações antigas, como Fortran, por exemplo, exigem que certos comandos sejam colocados em certas colunas, ou seja, a indentação não é livre. E algumas linguagens modernas, como o Python, por exemplo, exigem que você faça a indentação, ou seja, um espaço no lugar errado, o programa já não executa. A sintaxe da linguagem C foi tão bem sucedida que é copiada por várias outras linguagens, gerando as linguagens que conhecemos como C-like, ou tipo C. Podemos destacar, por exemplo, PHP, Java, C#, Objective-C, JavaScript, entre outros. Se você já aprendeu a linguagem C, você vai entender o código dessas linguagens muito facilmente, porque a sintaxe é basicamente a mesma. Usa os mesmos delimitadores, as mesmas palavras-chave, as mesmas regras de sintaxe e de estruturação de blocos de comandos. A linguagem C se desenvolveu para a linguagem C++, que é uma linguagem que contém tudo que a linguagem C tem, mas os elementos extras de orientação ao objeto. Nas nossas aulas vamos nos focar apenas na linguagem C. Uma outra questão importante da linguagem C é a sua popularidade. Estou aqui no site da TIOBE Programming Community Index, que é um site que indexa a popularidade das linguagens através das suas consultas em sites de busca. Aqui temos várias linguagens e o seu histórico desde 2002. Observe que a linguagem C, aqui marcada em azul claro, está sempre no topo, disputando com a linguagem Java e atualmente está entre as linguagens mais populares. Temos aqui destacar a linguagem Python, que tem uma crescente, mas nunca superou a linguagem C. Isso significa que a linguagem é popular, não quer dizer que ela seja melhor ou pior do que outras linguagens. O que vai determinar se uma linguagem é melhor ou pior é se ela consegue responder à sua demanda. Mas com certeza, programar uma linguagem popular tem seus benefícios, que é encontrar rapidamente ajuda em caso de dúvida.